espírito de entendimento. Vamos dizer? Espírito de entendimento. Talvez você pense assim: mas 7 espíritos, mas Deus não é um só? Ele pode ser até 3 em 1, mas ele não é 7, calma. Eu já expliquei isso no início da série, mas é como uma mexerica, ok? Ela tem vários gominhos. São várias frutas? Não, ela é uma fruta só, apesar de vários gominhos. Os 7 espíritos de Deus são características, adjetivos poderosos de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com esses 7 espíritos. Vamos ler? Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. Estes são os 7 Espíritos de Deus que, de acordo com o Apocalipse, foram liberados na terra. Mas peraí, liberados na terra para quê? Para quem? Primeira coisa, o Espírito do Senhor, eu já preguei, é aquele que ungiu os seus profetas no Antigo Testamento e capacitou os apóstolos de Cristo no Novo Testamento. A questão é que o termo Espírito Santo não era conhecido ou pronunciado no Antigo Testamento. No livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, nós entendemos então que o Espírito do Senhor, ele não habita mais em uma pessoa. A partir de agora, como Joel profetizou, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não é somente o pastor que tem o Espírito do Senhor, você também tem, amém? Não é somente o apóstolo que tem o Espírito do Senhor, você também tem, porque o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Só que o Espírito do Senhor também traria o Espírito de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de adquirir e aplicar o conhecimento. Entenda, você talvez tenha experiência, você talvez aprendeu muitas coisas, ok, você tem sabedoria, você sabe fazer salgado, você sabe administrar um negócio, você sabe de tantas coisas, mas entenda, o Espírito de sabedoria é aquele que por meio de Deus vai te promover. Daniel era revestido do Espírito de sabedoria. Agora não adiantava Daniel ser sábio e não sabia aplicar aquilo. Entenda, não adianta você ser bom e não ter aplicação naquilo que você é bom. Deus quer te usar também naquilo que você é bom. Amém, gente? E hoje eu quero falar sobre o Espírito de entendimento. Provérbios 24, verso 3 diz o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Perceba que esse versículo tem 2 tempos. Com sabedoria, ou seja, a aplicação de todo o conhecimento, o uso de tudo que eu aprendi com Deus, com a Bíblia, com as pessoas, com a minha experiência de vida. Irmão, olha quanta coisa você aprendeu. Agora deixa eu te dizer algo, em alguns momentos a sua inteligência não vai servir para nada. Você vai precisar do Espírito de entendimento. Como assim, pastor? Preste atenção. A Bíblia diz que Pedro estava com outros pescadores lavando as suas redes. Você já conhece a história. Eles tentaram pescar a noite toda. Aí no dia seguinte aparece Jesus, cheio de motivação, cheio de graça, andando na praia, vira para Pedro e fala: vamos para o mar. Fala o seguinte: não, para lá eu não volto, de jeito nenhum, porque lá foi onde eu me feri, lá foi onde eu me frustrei, lá foi onde meus sonhos afundaram, para lá eu não volto. E Jesus falou com ele o seguinte: vamos, eu vou estar no barco com você. Ele ficou constrangido, ele falou: olha, então sob as suas palavras, ou seja, se der errado a culpa é sua, nós vamos porque o senhor está falando. Ele era um pescador profissional, ele vivia disso. Deixe-me te fazer uma pergunta: Pedro tinha uma inteligência técnica de pescaria, sim ou não? Capacidade técnica, sim ou não? Ele sabia pescar. A questão é essa. A gente também sabe pescar na nossa área, mas Jesus sabe onde está o peixe. Quem entendeu? Essa semana alguém disse para mim assim:
Você não sabe fazer uma igreja crescer. Todo mundo que teve algum crescimento no ministério, não foi porque teve inteligência, mas foi porque o espírito de entendimento o guiou. Irmãos, eu sei que você sabe, eu sei que você é bom, eu sei. Jesus, quando subiu no barco, foi pescar na hora errada. Por quê? Estava de dia, a hora de pescar é de noite. Todo mundo sabe que à noite os peixes sobem para a superfície, mas Jesus falou, vamos de dia. Pedro sabia que o lado certo de jogar a rede era para lá, mas Jesus falou, não, joga para cá. Sabe por quê? Deus pega o sábio, é na sua sabedoria. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo essa noite, ele não quer apenas te convencer, porque se você não se convenceu ainda, eu não sei porquê, mas ele quer te mostrar com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia, de que tudo que você sabe não é suficiente para te levar à promessa que ele tem para você. Jesus precisa estar no barco. O espírito de entendimento precisa te guiar. O espírito de entendimento precisa estar sobre você, para você orar e falar, Deus, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu preparo, eu sei da minha inteligência, mas eu dependo do Senhor. Sabe por quê? Com sabedoria se edifica a casa, ok, você faz, com sabedoria você vai para o mar, mas é com entendimento que ela se estabelece. Eu já vi casas que foram construídas e caíram, até casos aqui no Brasil de prédios que foram construídos por engenheiros, etc e tal, mas caíram, e não foi por causa da chuva, ok? Foi por causa de erro de cálculo. É o entendimento que vai fazer com que as coisas se estabeleçam na sua vida. Irmão, começar uma igreja é fácil, começar um ministério é fácil, começar a malhar é fácil, começar a caminhar é fácil, começar regime é fácil, estabelecer que é o desafio. Estabelecer o que é o desafio. Preste atenção, Deus não quer que você apenas comece, Deus quer que você estabeleça. Amém, gente? Quando Paulo fala para Timóteo sobre isso, em 2 Timóteo, Paulo escreve o seguinte, olha que lindo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de quem? Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo era o discípulo dele, ele está dizendo, Timóteo, menino, fica aqui, ó, não chora não, sofre as aflições como um bom soldado. Paulo não está dizendo, não, você não vai sofrer, você não vai ter orações não respondidas, você não vai ter situações adversas. Ele está dizendo o seguinte, sofre como um bom soldado de Cristo, ou seja, aguenta o tranco, segura a onda, em nome de Jesus. Ninguém que milita, ou seja, luta, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se eu estou combatendo um bom combate, quantos estão comigo nesse combate aqui? Olha só, tem uma canção tão antiga, eu não vou lembrar, mas ela fala o seguinte, né? Que onde estiver a linha de batalha, né? Onde estiver a batalha de Cristo, ali eu quero estar. Ali eu quero estar. Onde for a batalha, eu quero estar lá. E se alguém também luta ou milita, não é coroado, se não militar ou lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Paulo está instruindo Timóteo sobre várias questões ali, não necessariamente sobre o tema que nós estamos pregando, mas ele conclui dizendo que o Senhor te dê entendimento. Ou seja, entendimento é a capacidade de compreender, de discernir. Já ouviram essa palavra? Discernimento é quando você compreende aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que é para você e aquilo que não é para você. Entendimento também está ligado à habilidade. Habilidade é o resultado daquilo que você realmente aprendeu ou compreendeu. Se você é hábil em alguma coisa, se você sabe fazer aquilo, é porque você realmente aprendeu. Salmo 136, verso 5 diz, aquele, está falando de Deus, ok? Que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Até Deus usou o entendimento. Entenda, Deus não precisa da sabedoria, é a sabedoria que precisa de Deus. Deus usou o entendimento
para fazer os céus. É por isso que cada estrela está no seu lugar, é por isso que cada constelação, é por isso que cada galáxia, enfim, nesse universo tão vasto e infinito, cada coisa tem o seu lugar. Deus usou entendimento? Sim, porque Ele disse: eu vou fazer o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Isso é entendimento. Isso é entendimento. O que afasta as pessoas de seus destinos é não compreenderem o que precisam fazer ou como precisam se comportar até chegar lá. Você entende que tem um destino te esperando? Bom ou ruim, tem um futuro te esperando? Como você está se comportando até chegar lá? Como você está se preparando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente para chegar lá? Ontem eu conversava com uma moça e ela disse para mim que o rapaz destruiu o coração dela. Eu falei com ela: eu posso falar algo? Esse moço só conseguiu destruir seu coração porque ele era dono do seu coração e não Jesus. Irmãos, todo mundo termina namoro quase todo dia. Carnaval então não vou nem falar. Mas todo mundo é abandonado direto. A questão é que se a minha felicidade depende daquilo que eu posso perder, ela não está em Jesus. Tem um ditado tão criativo, né? Vão os anéis, mas fica o quê? Os dedos. Deixa levar o anel, fica com o dedo. Se destruir o seu coração, é porque Deus está dizendo: eu deixei, porque o seu coração ainda não é meu. Porque o dia que o seu coração for de Jesus, meu irmão, ninguém vai conseguir destruir ele. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, não guarde a sua carteira, não guarde o seu celular, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe por que as pessoas estão destruídas? Porque o espírito de entendimento é falto. Sabe, as pessoas acham que sabem das coisas, irmãos. Se a sua dependência não for integralmente de Deus, você vai tropeçar, mas você vai cair. E é por isso que o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Olha só, Provérbios 17:16. Vamos ler? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Eu estou sempre fazendo cursos, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre atualizando, mas não pense que uma palestra, que um curso, que um livro, que um conselho, que uma autoajuda vai livrar você dos abismos da vida. Não vão. Evangelho não é terapia. Entenda: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Tem gente que acha o seguinte: depois daquele congresso, ninguém me segura. Deixa eu te falar, depois desse culto, você ainda vai ter necessidade carnal. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento. Louvor significa elogio, ok? Você não vai ser elogiado por dó, você não vai ser elogiado porque está carente, você vai ser elogiado segundo o seu entendimento. Se você é bom naquilo que faz, se prepara, as pessoas vão te elogiar. Se prepara, o reconhecimento vai vir. Agora o problema é que a gente, por não conhecer o espírito de entendimento, acha que Deus tem o espírito do dodói. Não, irmão, o espírito de Deus é de adoção, não é de dodói. Deus não tem pena de você, Deus não tem dó de você, Deus te ama. Por isso Ele quer que você se prepare. Pastor, mas para que se preparar se temos o Espírito Santo? Por que João Batista veio preparar o caminho para Jesus então? Preparo é tão importante quanto conquista, porque cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. O perverso é complicado. Todo conselho, porque o perverso não é só aquele que faz maldade, o perverso é aquele que ignora o entendimento. Todo conselho: ouve isso aqui, não quero. Assiste aquilo ali, não vou. Lê tal livro, não, também não faço. Irmãos, deixe-me falar sobre a inteligência versus entendimento. As pessoas confundem e acham que são a mesma coisa. A inteligência é a aplicação, ok, prática, de tudo aquilo que você aprendeu. Isso é inteligência. Entendimento é mais profundo. Olha só, 1 Coríntios 11:23, Paulo escreve: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Aí ele vai falar da ceia, porque na noite que foi traído, Jesus tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse. Ele está dizendo o seguinte: porque eu só posso transmitir
aquilo que eu recebi, eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. É por isso que tem pessoas se esforçando para falar de Deus e não conseguem, porque elas não aprenderam. Por isso que tem pessoas que não compreendem um culto, elas não entendem. Vim fazer campanha aqui. Eu falei, não, amém, fica aí, participa dos cultos. Eles não entenderam que o nosso compromisso não é com campanha. Essa onda já passou, já foi. Deus já se moveu nisso, Deus não está mais nisso. O nosso compromisso é com a igreja local, o nosso compromisso é com os irmãos, o nosso compromisso é com o corpo, o nosso compromisso não é eu vim fazer uma campanha e vou vazar. Tanto é que veio um dia e foi embora. Porque as pessoas querem a bênção de Deus, mas o entendimento do Altíssimo não, dá muito trabalho. Mergulhar no que o Senhor tem, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que orar. Nossa, irmão, Deus nunca pediu para ser estudado, Deus pediu para ser conhecido, amém? Ele nunca disse, estudam e prossigam em me estudar, Ele disse, conheçam e prossigam em conhecer. Número 1, o espírito de engano se opõe ao espírito de entendimento. 1 Coríntios 14, 20 diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo está sendo descarado ou escrachado, entenda como você quiser, mas ele está jogando a real para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, não sejam meninos no entendimento. O menino se comporta como ele quer. Eu e você não podemos mais ficar perdendo tempo com as pessoas erradas na nossa vida. Quem entende isso? Nós não podemos mais ficar dando espaço para religiosidade, misticismo, confusão ideológica, nem teológica na nossa vida. Não temos tempo para isso. O tempo está passando, o dinheiro está indo embora, o tempo está passando, as pessoas estão indo para o inferno. E nós? Não dá mais para ficar testando igreja aqui, igreja ali. Você firma o toco, firma o pé, como Paulo diz, lute como um bom soldado de Cristo e segura a onda, irmão. Amém, gente? Olha que interessante isso. Não sejam meninos no entendimento. Por que eu estou pregando sobre o espírito de entendimento? Porque é desejo de Deus, é a oração do apóstolo Paulo, que sejamos adultos no entendimento. Hoje eu consigo rir de muita besteira que eu ouço. Hoje eu consigo rir de muita crítica que fazem a meu respeito. Hoje eu consigo ignorar muita gente que antes eu pararia para, vamos esclarecer. Hoje, irmão, em áreas da minha vida, eu ainda preciso melhorar, muito, mais do que você imagina. Mas em muitas áreas da minha vida, eu me tornei adulto no entendimento. Principalmente na compreensão daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Deixa-me te falar, Deus não vai dar uma grande responsabilidade para pessoas que têm um pequeno entendimento. Você quer viver um grande sonho? Você quer uma grande prosperidade? Adquira um grande entendimento, ou uma grande capacidade de entendimento, ou receba do espírito de entendimento hoje, para que você esteja pronto no futuro. Atos, capítulo 8, verso 5, acontece uma situação estranha, bem impressionante. Felipe, um dos discípulos de Cristo, né? Jesus já tinha subido e tal. Paulo começou a perseguir a igreja, foi cada um para um canto. Mas Felipe foi para a cidade de Samaria, e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos, preste atenção, muitos espíritos impuros, são demônios que se apossam das pessoas, que entram nos casamentos, que transformam a cabeça daquele marido, que deixa aquele menino tentado. Olha, muitos espíritos impuros eram expulsos, diga glória a Deus por isso. E aos gritos, olha só, deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Dê glória a Deus por isso de novo. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, esse não era o pescador, ok? Pedro, não, esse era outro. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali, havia anos, estava anos ali. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Ele não era alguém importante, mas ele dizia ser. O espírito de engano começa aí, quando aquele falso profeta ou aquela falsa pessoa começa a se autobajular, se autodefender ou se autoexaltar, garantindo que ele é aquilo que ele não é. Todos
dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ele convenceu as pessoas de que ele era o grande poder de Deus. Ele convencia as pessoas que ele podia fazer mágica. Agora percebam, isso está distante do nosso tempo, pastor. Não está não. Tem pessoas pregando o mesmo evangelho, pelo menos a mesma Bíblia, mas transformando isso em outro evangelho, e tem atraído multidões. Ouviram-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Entenda, magia é ilusão, magia é mentira. Cuidado com tudo aquilo que contam para você, cuidado com aquilo que você ouve, mas não vê. Cuidado, tome cuidado com isso. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Dê glória a Deus por isso também. O próprio Simão, olha só, ele creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, o que ele fez? Ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. A diferença é que o espírito de entendimento, ele veio para quebrar o espírito de engano, amém? E se prepare, nos últimos dias, o espírito de engano vai estar tão evidente no mundo e em algumas igrejas. Por isso que a palavra diz, que se possível for, ele enganaria até os eleitos. Simão creu, ele foi batizado, ele entrou para a igreja, mas ele não compreendeu. Muitos de vocês, muitos de nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus, batizamos nas águas, mas não compreendemos o que é ser igreja, mas não entendemos o que é fazer parte de um corpo de Cristo, não entendemos ainda o que é dizimar e ofertar. É por isso que temos parado de fazer isso. As pessoas não entenderam o que é oração, por isso elas estão parando de orar. As pessoas não entenderam o que é ler a Bíblia, por isso elas não leem. Irmãos, ele ofereceu dinheiro e falou: vou pagar vocês, e vocês me vendem esse poder, para que eu também possa fazer a mesma coisa. Você não abre uma igreja porque você tem dinheiro, você não começa um culto porque você sabe pregar, não é isso. O espírito de entendimento, ele também é o espírito de libertação. Pedro, porém, ele foi falar com o cara errado. Pedro era o cara, irmão, sinceramente, se Pedro fosse pastor dessa igreja, ou de alguma igreja em BH, essa igreja estaria mais vazia do que hoje, porque Pedro falava na lata, Pedro não dava mole. Respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Talvez João dissesse assim: ô querido, não é assim que funciona e tal. Pedro não, falou aqui, ó, que seu dinheiro seja destruído com você, sua casa, todo mundo junto. Você não tem parte, nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez, olha como é que Pedro é duro, ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim. O cara ficou louco, depois dessa palavra profética, ele ficou louco. Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Esse Simão estava convencendo a cidade há anos, de que ele era o poder de Deus, de que, irmãos, entenda aqui algo poderoso. O espírito de entendimento, toda palavra é para preparar a igreja para o que está para vir. O espírito de entendimento vai salvar a sua fé, o espírito de entendimento vai salvar a sua alma nos próximos dias de se perder. O espírito de entendimento. Mas ele fazia milagres, ele fazia coisas impressionantes, tanto é que ele convencia as pessoas, mas quando o verdadeiro poder chegou, ele ficou, como diz, a ver navios,
Quando o verdadeiro poder chegou, é por isso que o Evangelho é poder, por isso que eu oro por você mesmo, é por isso que nós vamos orar daqui a pouco mesmo. Eu vou orar por cura de novo, eu vou orar por libertação de novo, porque quem cura não sou eu, é o poder de Deus. Olha o versículo 18, outra situação. O anjo do Senhor disse a Filipe, o anjo do Senhor, o espírito de entendimento vai te fazer discernir sobre aquilo que você ouve. Ah, pastor, o Senhor me disse. Irmãos, realmente Deus te disse? Você entendeu isso? Ah, mas eu ouvi. Quantas coisas você ouve durante o dia? Seja sincero. Irmãos, eu quero te ensinar isso. Nem todo sonho que você tem é Deus falando. Ah, mas Deus fala em sonho? É claro que fala. Deus fala em visões? É claro que fala. Deus fala por revelação? É claro que fala. Mas o espírito de entendimento vai fazer você equilibrar e equalizar isso aí, porque o anjo do Senhor chegou para Filipe, olha o que ele disse: vá para o sul, para a estrada no deserto, que liga Jerusalém a Gaza. A maioria das pessoas dizia, eu caçar a estrada deserta? Estou fora, eu não. Se Jesus mandasse ir para um lugar mais movimentado, nem, nossa, estrada deserta, vai que alguém me rouba, vai que alguém me mata. Mas o Espírito de Deus, irmãos, Ele vai te dar a direção certa. Ainda que você seja direcionado a um caminho deserto, Deus vai estar lá. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope. Só para você ter ideia, esse cara era como se fosse o ministro do tesouro, o eunuco responsável pelos tesouros de Candance. Candance era a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração, olha que importante isso, e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito, quem disse? Disse a Filipe, que Espírito é esse? De entendimento, é o Espírito do Senhor, que é a mesma coisa, aproxime-se, acompanhe a carruagem. Então Filipe foi lá andar do lado, só ouvindo. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, olha a pergunta, vamos ler? O Senhor compreende o que lê? Talvez você ache que é só uma história bíblica, não precisa me responder, não precisa se manifestar, mas você compreende a Bíblia que você lê? Seja sincero, você compreende os versículos que você lê? Você compreende o porquê de ler a Bíblia? Por falta de compreensão, nós abandonamos a leitura bíblica. Por falta de compreensão, a pregação se torna chata. Por causa de compreensão, o pastor está demorando muito na pregação. Por falta de compreensão, eu quero te revelar um dado aqui de comportamento. Tudo aquilo que você não compreende gera cansaço mental, sabia? Por exemplo, uma aula de física, de matemática, para a maioria das pessoas ia ser Deus me livre. Imagina se eu anunciasse, no culto que vem, nós vamos aprender sobre física quântica, ninguém ia vir. Sabe por quê? Aquilo que nós não compreendemos, nos dá estresse mental, fadiga mental. Aquele moço estava lendo o livro de Isaías, e não estava entendendo nada. Sabe por que nós estamos nos distanciando da palavra de Deus? Porque nós não estamos entendendo. Por isso que eu oro para que o Espírito de entendimento venha sobre nós hoje. Por isso que eu oro para que o Espírito de entendimento venha e você passe a praticar aquilo que a palavra diz que devemos praticar. Olha que impressionante. O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Ele era ministro do tesouro, ele sabia lidar com riqueza, ele sabia o preço do ouro, ele entendia de ações, ele entendia de corretagem, ele entendia de tudo, mas ele não conseguia compreender o texto do profeta Isaías. Convidou Filipe a subir na sua carruagem e sentar-se ao seu lado. Ele falou: vem cá, Filipe, senta aqui, rapaz, me explica. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Olha o que ele estava lendo e não entendeu. Vamos ler? Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Quem foi levado como ovelha ao matadouro, irmãos? Quando que isso aconteceu? Em qual momento? Na cruz. Ele leu e não entendeu isso. Como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores não abriu
a boca. Tem gente que interpreta isso dizendo, Jesus, eu já vi uma besteira dessa, ele nem gritou para dor ser maior. Não, meu irmão, ele não era masoquista, ele era um cordeiro, ele gritou de dor, ele berrou de dor, mas ele não questionou a Deus, entendeu? Ele não reclamou, porque ele sabia do plano perfeito de Deus, apesar da sua dor. Olha que impressionante, foi humilhado, e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Esses dias meu pai me chamou a atenção, porque um pregador disse que Isaías falava dele mesmo. Não era! Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Irmãos, preste atenção. Filipe começou a explicar. Essa ovelha, esse cordeiro era Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados. Preste atenção numa coisa. Não temos mais espaço para pessoas que só querem usar o evangelho para obter coisas. Não temos. Deus tem prosperidade para nós. Quem crê nisso? Você crê mesmo, irmão? Deus tem riqueza para você. Quem crê nisso? Deus tem bom carro para você. Você crê nisso? Deus tem para você boas coisas, sim. Sim, mas isso não é tudo. Isso é apenas parte do evangelho. Isso é apenas parte do que Deus tem. Porque a maior riqueza do evangelho chama-se Jesus. Nada se compara a Ele, nada é igual a Ele. A presença de Jesus, irmãos, a presença de Jesus. Agora, então todo mundo vai ficar rico? Não, lógico que não. Principalmente quem não trabalha para isso. Principalmente quem não entende o princípio da riqueza. Principalmente quem não sabe administrar dinheiro. Quando ele entendeu a palavra, quando ele precisou de alguém, porque Filipe tinha o espírito do entendimento, Filipe explicou para ele, falou, esse cordeiro é Jesus, que foi morto no nosso lugar. Esse cordeiro é Jesus. Ele não abriu a boca, porque ele não reclamou, ele aceitou o preço, para que nós fôssemos livres do pecado e da condenação. Agora você precisa se arrepender, ser batizado, para que você alcance essa mesma salvação. Na hora que eles viram o lugar que tinha água, olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Você compreendeu o evangelho? Compreendi, nada, vamos embora. Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos ler? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pode aplaudir mesmo, o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe batizou, acabou. Evangelho é simples, irmãos. Evangelho é crer e confiar. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não, eu sei como lidar com essa dor, eu vou dar um jeito. Eu sei como lidar com essa decepção, eu vou dar um jeito. Irmãos, numa boa, ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é tão bom que possa colocar o dedo na cara de ninguém. Ninguém. Todo mundo aqui é pecador, fraco, fracassado, sem Jesus. Mas em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Entende como é que Jesus muda tudo? Entende como? Eu só prego, irmão, para o resto da minha vida, eu só vou pregar Jesus. Para o resto da minha vida, tudo que eu pregar, Jesus está no meio. Tudo, Jesus e Jesus. Se eu tiver que falar na faculdade, como eu já tive a oportunidade, Jesus. Se eu tiver que falar na escola, Jesus. Jesus nunca vai sair mais do meu vocabulário, nunca. E que não saia do seu também, amém? Jesus é o centro. Confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu próprio entendimento. Eu sei que você é bom, eu sei que você sabe pescar, Pedro, eu sei que você sabe como lançar a rede, mas Jesus sabe onde é que estão os peixes. Número 2, o espírito de entendimento nos traz compreensão sobre os mistérios de Deus. Não adianta falar, é mistério, pastor, é mistério, se você não entende isso. Ah, mas quem é que entende? O Espírito do Senhor. O Espírito Santo nos revela os mistérios de Deus. O Espírito de entendimento nos mostra os planos de Deus, aquilo que está oculto e escondido. Agora perceba, o Espírito de entendimento nos traz compreensão sobre os mistérios de Deus. O rei da Babilônia não entendeu o que estava escrito na parede, lembra daquele episódio?
Não entendeu, mas teve um rapaz que entendeu, Daniel capítulo 5, verso 12, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel era o cara que estava cheio do espírito de conhecimento, de excelência e de entendimento. Daniel é o cara que toda empresa precisa. Daniel é o cara que toda igreja precisa. Daniel é a pessoa que toda família precisa. Sabe por quê? Situações virão que você não vai ter resposta, mas o espírito de entendimento vai te ajudar a ter resposta. Perceba isso. Os fariseus não entendiam. Olha aqui que está em Lucas 12:56. Hipócritas, Jesus está chamando os fariseus de hipócritas. Sabeis discernir a face da terra e do céu, ou seja, vocês sabem dizer quando vai chover e quando não vai. Como não sabeis então discernir este tempo? Porque Jesus estava na terra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Está acontecendo um grande avivamento nas igrejas do Brasil. Está acontecendo um avivamento nos homens, nas mulheres, nos adolescentes, na juventude, nos pregadores. Já começou. A Bíblia está nos ensinando a discernir o tempo, as estações. Senhor, qual é o tempo que eu estou hoje? É o tempo de produzir? É o tempo de me curar? Qual é o tempo? Me ensina a discernir, porque a pessoa quer produzir no tempo de ser curada. Não, meu irmão, seja curado, depois você produz. A pessoa quer crescer na hora de aprender. Não, aprenda, depois você cresce. Há uma discussão pesada em João capítulo 8, verso 12, entre Jesus e os fariseus. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus não deixou barato. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Espírito de entendimento, compreensão. Tem gente que não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo na terra. Vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Jesus disse que não julga ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto. Olha que poderoso. Ele falou: eu que posso julgar, não julgo ninguém. E se eu fizesse, seria correto, porque eu sou santo. Pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Era uma cultura judaica, ok? Era da lei judaica. Por isso que a palavra diz que se nós concordássemos na terra, Deus concordaria no céu. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é outra. Onde está o seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Os discípulos não entenderam. Lucas 24:44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus ressuscitou e os discípulos não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Como é que é isso? O Senhor morreu outro dia, te espancaram, te bateram, e agora o Senhor está aqui vivo. Os discípulos no caminho de Emaús também não compreendiam. Aí Jesus sentou então e falou: vem cá, era para que se cumprisse tudo que Moisés falou, tudo que os profetas disseram e que estava escrito no Salmo. Espírito de entendimento. Olha o resultado. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe por quê? Quer compreender a Bíblia? Olha para Jesus. Quer compreender o Antigo Testamento? Olha para Jesus. Quer entender Apocalipse? Olha para Jesus. Quer entender o livro de Salmos? Olha para Jesus, porque tudo conclui em Jesus. Quer entender dízimo e oferta? Olha para Jesus. Quer entender sacrifício? Olha para Jesus. Quer entender graça? Olha para Jesus. Quer entender a cruz? Olha para Jesus. Como tirar Jesus, irmãos? Como? Graças a Deus não tem como tirar.
3 e último, o espírito de entendimento só pode ser dado por Cristo. Vamos dizer, o espírito de entendimento só pode ser dado por Cristo. Salmo 119, verso 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O espírito de entendimento não virá sobre aqueles que têm diploma apenas. Você não precisa ter estudo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Perceba, olha, espírito de entendimento. Mas Deus não julga com padrão humano. Deus não trabalha com padrão humano. Quer um exemplo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Havia uma confusão sobre a vinda de Jesus, arrebatamento e tal. Paulo então fala: vem cá, senta aqui, vamos esclarecer. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Eu sempre disse, nós estamos no princípio das dores. Princípio. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós, porque naquele tempo as pessoas queriam causar tanto caos que elas diziam: olha, Pedro me mandou uma carta aqui, e botava pânico na igreja toda. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade. Aqui está falando do anticristo, aquele que traz destruição. Espírito de entendimento. Deixe-me concluir. João capítulo 3. Havia um fariseu. Fariseu era um doutor da lei, um cara que estudava a lei, conhecia a Bíblia de cor, chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Ele não era qualquer um. Sabe como é que na cultura judaica Nicodemos era conhecido? Príncipe dos judeus. Ele era chamado de príncipe, de tanto que o cara sabia da lei. Ele sabia mais do que o cara que sabia. Eu acho que só sabia menos que Moisés, o resto era ele. Certa noite, por que noite? Um doutor da lei vai atrás de Jesus de dia? Não, vou de noite, porque eu vou escondido, né, na moita. Certa noite, veio falar com Jesus e diz: Rabi, que significa mestre. Sabe o que eu acho lindo? Até um doutor da lei tem que reconhecer que Jesus é mestre. Ele é. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Por que aqui Senhor está com S minúscula? Só por causa da gramática? Não, porque os fariseus, eles sabiam que Jesus era enviado de Deus, mas não criam nisso. Por isso ele não reconheceu Jesus como Senhor. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Preste atenção, que ele começou um assunto e Jesus foi para outro, entendeu? É assim que eu leio a Bíblia, dinâmico, real. Jesus falou: peraí, deixa eu te dizer a verdade. Você está cheio de conversa, filosofia, mas deixa eu te falar. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Aí ele ficou intrigado. Jesus, ele conversava com as pessoas simples assim: se aquela semente cair na terra, ela vai dar bom fruto. O pássaro vem e come. Agora, com o doutor da lei, irmãos, Jesus pegava pesado. Se bem que para Jesus isso era moleza. Como pode o homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Irmãos, percebam a necessidade do espírito de entendimento na igreja. Sabe por que muitas mensagens minhas se perdem? Porque nós não aplicamos o espírito de entendimento. Irmãos, é possível, pensa na sua cabeça aí, por favor. É possível um homem do meu tamanho entrar na barriga da minha mãe de novo? Nunca! Mas o mestre da lei, diante de Jesus, parece um bobo da corte. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Jesus só trabalha com a verdade, porque os fariseus estavam acostumados com a mentira. Jesus só trabalha com a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Por que Jesus usou água e Espírito? Para provar para ele que ele não sabia de nada.
Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. O que é, pastor, nascer da água e do Espírito? Nascer da água faz menção ao batismo, que é o arrependimento, e nascer do Espírito, receber Jesus, o próprio Deus, na sua vida, e adquirir então uma nova postura, um novo caráter, uma nova mentalidade. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, ele já estava doido, eu não estou entendendo nada. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Você não está entendendo a escola dominical aqui, ô Nicodemos? Você não está entendendo isso? No versículo 12, Jesus disse, se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Mas a necessidade de compreensão do Evangelho é urgente. A necessidade de compreensão de Jesus Cristo é urgente. Quando eu falo de coisas terrenas, vocês não entendem? Imagina se, Jesus falando, imagina se eu começar a falar do céu, vocês vão ficar loucos. Olha onde é que essa conversa foi parar. Você conhece tanto esse versículo, João 3,16, não sabia que esse versículo era resultado ou resposta a um doutor da lei. Jesus usou o versículo mais simples da Bíblia, mais conhecido, para ensinar o doutor da lei. Nicodemos, entenda, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.